Bom dia, aqui é o Carlos do primeiro ano e eu vou falar sobre o livro Fahrenheit 451. Eu vou dizer um pouco sobre o cenário fictício do livro, que mostra um governo autoritário. Vou falar também sobre o protagonista, o Guy Montag, e também sobre a Clarice e o que ela influenciou nesse livro. Olá, hoje vamos falar sobre o livro Fahrenheit 451, aqui num vídeo documentário, que é um romance de ficção científica escrito pelo Ray Bradbury e foi publicado pela primeira vez em 1953. O termo usado para o título do livro, que é Fahrenheit 451, é a temperatura medida em graus Fahrenheit em que os livros eram queimados. Esse livro contém uma grande crítica sobre a liberdade intelectual em sociedades distópicas, que são sociedades controladas de maneira opressiva pelo Estado. No cenário do livro, as pessoas não podiam ler e muito menos ter livros em suas casas. Se fossem encontrados algum livro na casa de algum cidadão, esses livros seriam queimados e as casas dessas pessoas seriam queimadas juntas. Os livros só eram permitidos para chefes do Estado, pois os livros davam conhecimento às pessoas, e os governantes não queriam que sua população obtivesse conhecimento, que poderia causar uma revolta contra o tipo de governo autoritário. O livro começa nos apresentando o Montag, que é o protagonista dessa história. Ele é um bombeiro que trabalha queimando livros. Ele tem uma mulher chamada Mildred, que só pensava em assistir TV. A vida dela era totalmente centrada nisso. Ela tinha 3 paredes cobertas por TV em sua sala, e a todo momento pedia para seu marido comprar mais uma. O vício dela era enorme sobre programas de TV superficiais e vazios. Um dia Montag está voltando para sua casa. Em seu caminho de rotina encontra uma garota chamada Clarice, de 17 anos. Eles começam a conversar e a Clarice começa a questionar de leve algumas ações dos bombeiros. Por exemplo, ela pergunta se o mesmo lê os livros antes de queimá-los, e depois pergunta se é verdade que antigamente os bombeiros apagavam o fogo ao invés de acendê-lo. Clarice é um momento crucial na história, pois desencadeia uma transformação significativa na vida de Montag e o faz questionar seu status de bombeiro. Clarice é uma jovem curiosa e questionadora, que desafia as normas sociais e os valores superficiais da sociedade distópica retratada no livro. Inicialmente, Montag é um bombeiro encarregado de queimar livros, considerados perigosos pelas autoridades por promoverem o pensamento crítico. No entanto, o encontro com Clarice provoca uma faísca em Montag, pois ela o faz refletir sobre a falta de sentido e a alienação em sua vida. Clarice o encoraja a observar o mundo ao seu redor, a se conectar com a natureza e fazer perguntas profundas sobre sua existência. À medida que Montag interage mais com Clarice, ele começa a questionar sua própria identidade e propósito. Ele começa a notar as deficiências do sistema em que vive e a insatisfação latente em sua própria vida. A influência de Clarice o faz questionar o propósito da queima de livros e a supressão do conhecimento, levando-o a se rebelar contra o seu governo autoritário. O encontro com Clarice também desperta em Montag um desejo de aprender a descobrir a verdade por trás dos livros proibidos. Ele se sente compelido a desafiar as autoridades e a explorar o poder da literatura e do pensamento crítico. Ao questionar as práticas sociais aceitas, Montag começa a se distanciar de sua antiga vida e embarca em uma nova jornada perigosa em busca da liberdade intelectual. Em resumo, o encontro entre Montag e Clarice desempenha um papel fundamental na narrativa, pois desperta em Montag uma consciência crítica e o incentiva a questionar o estado opressivo em que ele vive.
A influência de Clarice o impulsionou a desafiar a sociedade e a buscar conhecimento e liberdade, transformando-o em um agente de mudança. Bom dia, aqui quem está falando é o Antônio. Hoje eu vou falar um pouco sobre as consequências da supressão e da falta de liberdade de expressão e de informação em Fahrenheit 451. Em Fahrenheit, a gente tem uma sociedade que apresenta uma imensa supressão do conhecimento, além de controle de expressão e liberdade. E nesse contexto, vemos como esse excessivo controle, principalmente partindo da supressão do conhecimento, leva a uma sociedade em que a população é vazia e até mesmo animalesca. Para melhor entender isso, vamos adentrar um pouco no contexto da ignorância, que é a consequência direta da supressão. A ignorância é o resultado da falta de conhecimento por vontade própria ou por controle, como no livro e em ditaduras. O interessante é que em Fahrenheit a gente tem que, no princípio, a falta de informação e a ignorância foram escolhas próprias da população, que optaram pela cultura de massa, em vez de uma cultura mais intelectualizada e que levassem a algum conhecimento. Depois, posteriormente, apenas recentemente dentro da história do livro, que descobrimos que a supressão realmente começou por conta do governo. Segundo alguns autores, ignorante é o homem que não sabe. Os ignorantes estabelecem critérios que desqualificam o saber alheio em favor de sua ignorância. Ele forma equívocos sobre si mesmo e o mundo ao seu redor, de uma forma falsa e distorcida. Segundo os próprios ignorantes, o ignorante é idiota, burro, retardado, etc. Esse terrível fator de atraso, retrocesso, estagna o progresso. A ignorância, falta de conhecimento, é a fonte dos maiores conflitos entre as pessoas e entre elas e seu ambiente. Como diria Rui Barbosa de Oliveira, um grande estudioso brasileiro que se destacou sobretudo como advogado, jurista, político, diplomata, escritor e filósofo, a ignorância é a pior de todas as doenças humanas. Muitos homens brilhantes ao longo da história denunciaram, condenaram a ignorância, embora quisessem promover a aquisição do conhecimento como fator indispensável e fundamental do progresso e da boa convivência social. A ignorância é e sempre foi o maior flagelo da humanidade. Pode-se dizer que desde o início até agora, a ignorância foi e é a maior ameaça. A ignorância tem sido a causa de guerras, revoluções, motins, ataques, terrorismos, fome, miséria, doenças e crimes. Apesar disto, causa de todas as desgraças que nos fazem sofrer e morrer. Os grandes inventores e gênios do passado e do presente acumularam seus cérebros culturalmente privilegiados simplesmente pela vasta quantidade de conhecimento que acumularam através de incontáveis horas de pensamento, estudo e muita leitura inteligente, positiva e construtiva, um grande conhecimento. Daí a capacidade clara e evidente de suas mentes ricas, capazes de raciocinar e gerar ideias brilhantes. No livro, embora tenhamos uma sociedade extremamente avançada tecnologicamente, isso se deu em um tempo que haviam pessoas com conhecimento e com acesso ao estudo, e pode-se prever uma estagnação do progresso dessa sociedade. Alguns afirmam que os avanços tecnológicos modernos aumentaram o conforto e a longevidade. Na verdade, aumentaram o tempo de vida, mas agravaram a vida, tornando o homem uma criatura triste e longeva. Como a gente percebe que quando Mildred, após tomar todos os seus comprimidos, tem seu estômago revirado pela serpente, como Montag descreve pra gente, a gente percebe como isso está prolongando a vida deles, mas é uma vida triste. E a gente vê como a sociedade está à beira de um colapso, com guerras e mais guerras. Muitos dos grandes homens da ciência possuíam já uma idade relativamente alta para sua época, quando fizeram seus grandes inventos. Os poucos mais jovens, como Carlos Chagas, mesmo tendo pouco mais de 20 anos, estavam constantemente engajados em seus estudos e pesquisas, ao contrário da maioria dos chamados jovens de hoje, que vivem imersos no tabaco, no álcool, no sexismo compulsivo, no exibicionismo material, no consumismo bobo, no vazio existencial e o nada social. Muitas descobertas e invenções feitas por pessoas que se recusaram a permanecer ignorantes, ao contrário da grande maioria atual, estão agora sendo usadas por mentes ignorantes e vazias para desabafar as frustrações e medos que suas vidas inúteis geraram. Esses ignorantes usam carros, motos, internet e até drogas para praticar o mal para si ou para os outros, ignorando as consequências pessoais, morais, econômicas e sociais de seu comportamento irresponsável. E quanto à destruição das florestas, poluição do ar, solo e água, e tantas outras mazelas individuais e sociais decorrentes da ignorância, a qual que nesse caso consiste em ignorar as consequências dos seus atos.
A ignorância é a pior doença e a causa de todos os males para a humanidade em todos os tempos, porque os ignorantes ignoram e não sabem as consequências futuras de suas ações. Em primeiro lugar, o ignorante é pessoal e socialmente responsável, sem culpa. Não há mal em que a ignorância não participe. Vejam países que, apesar de suas imensas riquezas territoriais, vivem para sempre no berço não exatamente glorioso da miséria material, mental, moral e espiritual. Vivem na pobreza geral, porque a maioria de sua população desconhece o valor e a importância do voto e as desastrosas consequências sociais de não saber escolher seus representantes. Eles elegem políticos e governantes que serão seus futuros carrascos, porque não têm cultura geral para produzir mentes competentes e ricas, capazes de tomar as decisões certas. Isso não é verdade apenas na política, mas em todas as atividades humanas, porque o conhecimento é a chave para o desenvolvimento pessoal e social da população. Cultivando a ignorância, os maus políticos e governantes ficam para sempre no poder em detrimento do voto fácil e fútil dos iletrados, cujo número não para de aumentar. É uma gigantesca bola de neve em que a ignorância e a pobreza mental levam o país à pobreza geral, não propiciando condições para o desenvolvimento da mente, que por sua vez gera mais miséria e assim sucessivamente. Se agravarmos estímulos positivos à memória neural, criará uma mente rica, útil, bela, inteligente e criativa. Por isso, se agravarmos estímulos negativos, como a visão de cenas grosseiras, grotescas, de horror, de ódio, violência, armas, caso não tenhamos lido boas leituras culturais, adquirido uma cultura vasta, variada e ouvido ficarmos ouvindo aquela ensurdecedora, barulheira, sonora dos bate-estacas, que quase todos ouvem, pregados nas orelhas, então estamos perdidos, pois a grande maioria das mentes do mundo será incapaz de contribuir e ser útil a si e aos demais. E é exatamente isso que a gente vê em Fahrenheit, com o exemplo da Mildred, em que ela vive com as conchas no ouvido, não ficando um minuto sem escutar algo, mas sempre sem ouvir coisa alguma. Não retém nada do que escuta, porque nem mesmo se importa, mas precisa constantemente manter sua mente ocupada com péssimos estímulos. Ainda se grandes gênios como Platão vivessem entre nós, sentindo na pele a nossa decadência material, moral e espiritual, por certo, o cérebro desses sábios, percebendo, assimilando e arquivando todos esses estímulos e informações negativas e nocivas desses nossos dias, estaria ele com a sua mente tão negativamente carregada que seria incapaz de contribuir para o nosso bem social, e muito menos seria capaz de enxergar um plano diante do nariz. Um palmo diante do nariz. Para verificar a sua ignorância, basta que saiba distinguir e escolher o que é bom, importante, agradável e útil para si e para os demais. É só ver o que você acumulou e está acumulando em seu cérebro para saber o que foi, é e o que será para você e para toda a sociedade, no sentido amplo, universal. Não é difícil notar-se os vários estímulos da ignorância, ou seja, os múltiplos sinais de uma pessoa alienada dos valores humanos autênticos. O ignorante, dentre outros, demonstra diversos sinais, como, por exemplo, a bestialidade. Eles se tornam seres animalescos. Além disso, quem, por exemplo, não estuda, não gosta de estudar, detesta quem estuda, pois se sente inferior. E eles se tornam seres extremamente agressivos, como a gente vê com o caso que Biri, quando vai conversar com Montag em sua casa, sobre a história dos bombeiros e toda a sociedade, de certa forma falando. A gente vê como o exemplo que ele dá de quando ele pergunta a Montag se ele e seus amigos não ficavam zoando, bolinando aquela pessoa mais inteligente da sala, que expunha todos os seus conhecimentos e que se mostrava verdadeiramente interessada. A população, e além disso, tendem a formar grupos com pessoas de mesma capacidade mental, a fim de se sentirem fortes, poderosas e seguras, além de outros inúmeros sinais que uma pessoa ignorante apresenta, que deve servir de alerta para ajudá-la a se precaver e se preservar. É importante que todos saibam, principalmente políticos, governantes e autoridades, que a frustração é a manifestação mais evidente e prejudicial da ignorância. A pessoa com poucos conhecimentos tem reduzido a sua capacidade mental e assim encontra poucas oportunidades de vencer na vida e sentir-se realizado em empregos e trabalhos melhores remunerados na sociedade capitalista como as do mundo atual. E isso gera toda essa violência e toda essa compulsividade, todo esse vazio existencial. É a frustração. A população vem crescendo assustadoramente, e para a maioria da população é muito mais agradável estourar os tímpanos e arriscar a pele nas noitadas dos bailes funks, curtir e viajar, do que passar madrugadas solitárias debruçando em pilhas de livros em casa ou nas bancadas de um laboratório científico, em incontável busca por remédios contra os muitos males que afligem a humanidade. Como a ignorância é a mãe de todos os vícios e doenças, ela é a origem e a fonte maior da frustração.
E o que é a frustração, como eu já havia dito? Frustração é o sentimento de revolta por não termos o que desejamos ter e de não sermos o que gostaríamos de ser. Aí temos as razões que explicam a agressividade e a violência das pessoas em grupos ou individualmente, que picham e danificam igrejas, paredes, muros, portas, edifícios, casas, monumentos e tudo que se encontra pela frente. Agridem, roubam, esfolam e matam qualquer ser vivo, animal, vegetal, mineral, que tem infelicidade de cruzar em seus caminhos, os caminhos dessas bestas humanas. Como não saber ignorância é hoje a maior causa da frustração, principalmente dos menores de 40 anos, pode-se avaliar o perigo presente e futuro que todos nós estamos expostos. E ainda por cima, além da ignorância em Fahrenheit, vemos a supressão do conhecimento posteriormente, a falta de liberdade de expressão, e quem é diferente começa a pensar é morto, como Clarice, ou preso, como seu tio, 2 vezes. Isso seria gera um ciclo de cada vez mais controle, cada vez mais ignorância e uma animalização da população, além de deixá-la cada vez mais burra e controlável. No livro nos é falado de diversos adolescentes que se matam ou matam uns aos outros, e tudo isso irá levar a mentes vazias, sem criatividade, uma sociedade sem progresso e sem futuro, pois todos os grandes inventos e grandes descobertas surgiram da criatividade, da curiosidade, da busca por uma solução, da busca pelo conhecimento. Mas no livro vemos como, por exemplo, Mildred não se lembra nem o que assistiu no seu programa favorito da noite anterior, nem mesmo o nome do programa, ou como suas amigas, como a senhora Phelps, que começa a chorar compulsivamente quando Montag lê um trecho de um poema. Mildred, inclusive, esquece de comunicar que sua vizinha, Clarice, havia morrido. Não se lembra e não acredita, ou mesmo prefere esquecer quando Montag lhe conta que havia ingerido um frasco inteiro de comprimidos. Ou seja, em uma sociedade dessa, não há progresso, pois ninguém busca inovar, pois quem pensa diferente e poderia fazê-lo é morto ou preso. Boa noite, eu sou o aluno Enzo Velano do 1º ano e hoje eu vou fazer o trabalho sobre o ato 4, que é a relevância do Fahrenheit 451 nos dias atuais. A obra Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, foi publicada em 1953 e até hoje continua sendo extremamente relevante. Ela acaba despertando diversas discussões acerca de dois assuntos muito pautados nos dias atuais, que são a supressão do conhecimento e da liberdade de expressão. São 2 assuntos muito pautados. O livro retrata uma sociedade distópica, onde os livros são proibidos e a queima deles é uma prática comum realizada pelos bombeiros, que, nesse mundo fictício, são responsáveis por manter a conformidade e a ignorância da população com a ausência dos livros. Para podermos falar um pouco sobre esse assunto, a relevância do Fahrenheit, é importante explorar alguns exemplos concretos de censura e restrições à liberdade intelectual que ocorrem na sociedade que a gente vive hoje em dia. Isso pode incluir, por exemplo, casos de bloqueio de informação em canais da internet, manipulação de mídia, leis que restringem o livre acesso à informação e outros métodos aí que acabam sendo usados a favor de quem está no poder para poder diminuir a liberdade de expressão, que é algo que acontece no livro, né? Que quem está no poder não quer que as pessoas consigam ler e ter mais informações sobre o que está acontecendo. E através desse exemplo, né, é possível destacar como que a realidade muitas vezes se assemelha à distopia que é descrita no livro. Para a gente poder fazer uma conclusão breve sobre esse assunto, também é fundamental refletir sobre a importância de obras como Fahrenheit na conscientização sobre os perigos na supressão do conhecimento. Elas não lembram da necessidade de preservar a liberdade intelectual e garantir o acesso à informação para todos os membros da sociedade. Além disso, seria interessante fazer um convite à reflexão e o engajamento dos leitores para poder promover a liberdade de expressão e valorização do conhecimento, porque após ler o livro, de se esperar que todos entendam o perigo que é esses 2 assuntos aí, como não
termos uma liberdade de expressão e também a valorização do conhecimento. Para encerrar, também a gente poderia na verdade ser sugerido o uso de imagens simbólicas como a chama de uma vela, representando a luz do conhecimento, que precisa ser protegida. Isso reforçaria a ideia de que a responsabilidade de preservar a liberdade intelectual recai sobre cada um de nós. Em geral, o Suma Fahrenheit 451 continua a ser uma obra atemporal, alertando-nos sobre os perigos da censura e da supressão do conhecimento. Ao explorar a atualidade dessa temática, podemos promover uma discussão longa e enriquecedora sobre a importância da liberdade de expressão e do acesso livre à informação na sociedade atual.